Olá, tudo bem? No nosso trabalho, eu e a Julie vamos abordar na nossa videoaula o sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso entérico e os nervos cranianos. Antes de começarmos, é importante entender quais são os objetivos dessa nossa apresentação. Primeiro, que é compreender como é organizada a anatomia do sistema nervoso autônomo e como ele participa no funcionamento do nosso organismo. Depois, nós vamos entender o que é o sistema nervoso entérico, que é considerado uma parte especializada do sistema nervoso responsável pelo funcionamento do trato gastrointestinal. Além disso, também serão revisados os nervos cranianos e suas fibras funcionais, além da inervação simpática e parasimpática da cabeça, assuntos que serão apresentados em sequência na nossa videoaula. Nós temos como objetivo principal entender como essas estruturas trabalham em conjunto para manter o equilíbrio do organismo e garantir um funcionamento adequado nos diversos órgãos do nosso corpo. Primeiramente, nós vamos falar sobre o sistema nervoso autônomo. Como o próprio nome já diz, ele é um sistema que funciona de forma automática, ou seja, não depende da nossa vontade para ele ser realizado. Nós não precisamos parar para pensar que o coração bata, para que o pulmão realize os movimentos respiratórios ou que o estômago faça a digestão. Todas essas funções acontecem graças à ação do sistema nervoso autônomo. Ele tem como função principal manter a homeostase, que é o equilíbrio interno do nosso organismo. Isso significa que ele trabalha constantemente para que o nosso corpo funcione da melhor forma possível, mesmo quando ocorrem mudanças do ambiente. O sistema nervoso autônomo ele é dividido em duas partes principais, em sistema simpático e em sistema parasimpático. O sistema simpático é ativado principalmente em situações de estresse, medo, exercício físico ou em qualquer situação que exija uma resposta rápida do organismo. Por isso ele é conhecido como o sistema de luta ou fuga, que é quando ele entra em ação, ocorre o aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, dilatação das pupilas, dilatação dos brônquios e diminuição das atividades do sistema digestório. Então, dessa forma, o organismo direciona mais energia para os músculos e órgãos importantes daquele momento. E já o sistema parasimpático faz praticamente o efeito contrário. Por exemplo, ele predomina quando estamos em repouso, relaxamento após ou uma refeição, tem a função de conservar a energia e favorecer processos como a digestão, a absorção de nutrientes, a produção de saliva, o funcionamento normal do intestino. Também reduz a frequência cardíaca e ajuda o nosso corpo a retomar o equilíbrio, ao estado de equilíbrio. E é muito importante a gente destacar que esses dois sistemas eles não trabalham competindo entre si. E, na verdade, eles trabalham de forma integrada. Enquanto um estimula determinada função, o outro geralmente reduz essa atividade, mantendo o equilíbrio do nosso organismo para um bom funcionamento. Para entendermos como o sistema nervoso autônomo transmite as suas informações, nós precisamos conhecer os neurônios pré-ganglionares e os pós-ganglionares. Diferentemente do sistema nervoso somático, onde geralmente existem apenas um neurônio ligado ao sistema nervoso, ao músculo, no sistema nervoso autônomo, existem dois neurônios em sequência. O primeiro é o chamado de neurônio pré-ganglionar. Ele sai do sistema nervoso central e leva o impulso nervoso até o gânglio. O gânglio ele funciona como uma estação de transmissão, que é onde ocorre a sinapse. A partir desse ponto, entra em ação o segundo neurônio, chamado de neurônio pós-ganglionar, que leva a informação até o órgão efetor, como o coração, o estômago, o intestino ou a glândula. No sistema nervoso simpático, os neurônios pré-ganglionares têm origem na medula espinal, especificamente entre os segmentos torácicos e lombares, entre T1 e L2. Já os neurônios pós-ganglionares localizam-se nos gânglios da cadeia simpática e nos gânglios pré-vertebrais. O sistema parasimpático acontece algo bem diferente. Os neurônios pré-ganglionares têm origem no tronco encefálico e na região sacral da medula, entre S2 e S4. Os neurônios pós-ganglionares ficam muito próximos ou até mesmo dentro do órgão que será inervado.
Essa diferença de localização explica várias características anatômicas e funcionais entre esses dois sistemas. Agora, nós vamos observar uma diferença importante entre as fibras nervosas. No sistema simpático, a fibra pré-ganglionar é curta e mielinizada. Isso acontece por quê? Porque os gânglios simpáticos ficam próximos da medula espinhal e já as fibras pós-ganglionar é longa e não possui mielina, pois precisa percorrer uma distância maior até alcançar, o seu órgão efetor. No sistema parasimpático, ocorre exatamente o contrário. A fibra pós-ganglionar é longa, porque precisa chegar até o gânglio localizado, muito próximo do órgão ou até mesmo dentro dele, dentro do órgão. Já a fibra pós-ganglionar é curta. E existe um detalhe muito importante, que é a presença da mielina. A mielina, ela funciona como um isolante ao redor do neurônio. Isso permite que o impulso nervoso seja conduzido mais rapidamente. E é exatamente por isso que as fibras mielinizadas transmitem os estímulos com maior velocidade do que as fibras amielínicas. Os neurotransmissores. Além da anatomia das fibras, também existe uma diferença na comunicação entre os neurônios. Essa comunicação acontece através dos neurotransmissores, que são as substâncias químicas liberadas nas sinapses para transmitir, então, o impulso nervoso. Todos os neurônios pré-ganglionares, tanto do sistema simpático quanto do sistema parasimpático, liberam a acetilcolina. Por isso, eles recebem o nome de neurônios colinérgicos. E já nos neurônios pós-ganglionares, existe uma diferença importante. Porque, assim, no sistema parasimpático, continua sendo liberada a acetilcolina, e já no sistema simpático, o principal neurotransmissor é a noradrenalina, que faz com que esses neurônios sejam chamados de adrenérgicos. Esses neurotransmissores se ligam a receptores, específicos presentes nas células dos órgãos efetores. A acetilcolina, ela atua principalmente nos receptores nicotínicos e muscarínicos. Já a noradrenalina, ela atua nos receptores adrenérgicos, que produz, a resposta como o aumento da frequência cardíaca, vasoconstrição e dilatação das pupilas. Então, assim, a diferença entre os neurotransmissores explica porque o sistema simpático e o parasimpático provocam efeitos tão diferentes nos órgãos. Nessa imagem, fica mais fácil da gente visualizar a diferença entre o sistema simpático e o sistema parasimpático. Do lado esquerdo está representada a via simpática. A gente consegue observar que o neurônio pré-ganglionar sai do sistema nervoso central e libera acetilcolina no gânglio autônomico. E depois, o neurônio pós-ganglionar libera principalmente a noradrenalina, que vai atuar no tecido-alvo por meio dos receptores adrenérgicos. É justamente essa noradrenalina que provoca as respostas, como o aumento da frequência cardíaca, dilatação das pupilas, a preparação do organismo para situações de estresse. E já no lado direito, a gente consegue ver a via parasimpática. Também percebemos que o neurônio pré-ganglionar libera acetilcolina no gânglio. Porém, diferente do sistema simpático, o neurônio pós-ganglionar também libera acetilcolina. E nesse caso, ele atua em receptores muscarinos presentes no órgão-alvo, que estimula funções relacionadas ao repouso, à digestão e à conservação de energia. Então, nessa imagem, a gente consegue ver as diferenças entre esses dois sistemas. Os dois, ambos, utilizam a acetilcolina no primeiro neurônio, mas no simpático utiliza principalmente a noradrenalina no segundo neurônio, enquanto o parasimpático continua usando a acetilcolina. Agora nós vamos falar sobre o sistema nervoso entérico. Ele é considerado uma divisão especializada do sistema nervoso autônomo e está distribuído praticamente por todo o gastrointestinal, desde o esôfago até o reto. Além disso, ele também está presente no pâncreas e na vesícula biliar. Muitas vezes ele até recebe o apelido de segundo cérebro. Por quê? É porque nele possui milhões de neurônios organizados em redes que são capazes de controlar várias funções da digestão.
E ele também tem como função principal coordenar os movimentos do tubo digestório, controlar a secreção de enzimas digestivas, regular o fluxo sanguíneo da parede intestinal e participar da absorção de nutrientes. Uma característica muito interessante é que ele consegue funcionar de maneira parcialmente independente do sistema nervoso central. Isso significa que ele possui circuitos e reflexos próprios, que fica capaz de coordenar diversas etapas da digestão, mesmo sem receber comandos diretos do cérebro. No sistema nervoso entérico existem dois plexos principais. O primeiro é o plexo mioentérico. Ele está localizado entre as camadas musculares do tubo digestório e é responsável principalmente pela motilidade gastrointestinal, ou seja, é pelos movimentos que empurram o alimento ao longo do trato digestório, conhecidos como os movimentos peristálticos. O segundo é o plexo submucoso. Ele fica localizado na camada submucosa e atua principalmente no controle das secreções digestivas, da absorção de nutrientes e do fluxo sanguíneo local. Mesmo funcionando de forma parcialmente e dependente do sistema nervoso entérico, ele continua recebendo influência do sistema nervoso simpático e parasimpático. O sistema simpático tende a diminuir a atividade digestiva, enquanto o sistema parasimpático estimula a digestão. E dessa forma, o sistema nervoso entérico trabalha em conjunto com o restante do sistema nervoso autônomo, para garantir a digestão, para garantir que a digestão ocorra de maneira eficiente e adequada às necessidades do nosso organismo. Essa imagem representa a organização do sistema nervoso entérico ao longo do trato gastrointestinal. Na figura da esquerda, podemos observar que esse sistema acompanha praticamente todo o tubo digestório, desde o esôfago, passando pelo estômago, o intestino delgado, o intestino grosso. Também conseguimos identificar os dois principais plexos, o plexo mioentérico e o plexo submucoso. Na imagem superior à direita, vemos esses plexos mais de perto. O plexo mioentérico está localizado entre as camadas musculares da parede do intestino e é responsável principalmente pelos movimentos peristálticos, que fazem com que o alimento avance ao longo do trato digestório. Já o plexo submucoso está localizado mais internamente na submucosa, controlando a secreção das glândulas digestivas, a absorção de nutrientes e o fluxo sanguíneo da parede intestinal. Na parte inferior da figura, também é possível observar o neurônio do sistema nervoso entérico em comunicações com as células, mostrando que esse sistema possui uma rede muito complexa de neurônios e células da glia. Essa organização nos permite que ele coordene a digestão de forma bastante eficiente, que ele fique capaz de realizar diversos reflexos locais, mesmo sem depender diretamente do cérebro. Bom, gente, dando continuidade, agora nós vamos falar sobre os nervos cranianos que fazem parte do sistema nervoso periférico. Os nervos cranianos são compostos por 12 pares de nervos que vão emergir diretamente ali do cérebro e do tronco encefálico. Eles são responsáveis por transmitir informações entre o sistema nervoso central e diferentes regiões da cabeça, do pescoço e, em alguns casos, também do tórax e do abdômen. Esses nervos eles desempenham funções motoras, sensitivas, autônomas e são essenciais para diversas atividades do nosso organismo. As fibras dos nervos cranianos, elas podem ser classificadas de diferentes formas. Então, nós temos as fibras eferentes, que também podem ser chamadas de motoras, que levam comandos do sistema nervoso central para músculos, glândulas e permite as secreções e os movimentos. Nós também vamos ter as fibras aferentes ou sensitivas, que fazem o caminho contrário. Elas levam informações do corpo para o sistema nervoso central, como, por exemplo, tato, pressão, temperatura e até dor. Existem também aqueles nervos que são mistos, ou seja, eles possuem tanto fibras motoras quanto fibras sensitivas.
Outra classificação que a gente pode fazer é quanto ao tipo de informação conduzida. Então, nós temos as fibras especiais, que estão relacionadas aos sentidos especiais, como a visão, a audição, o paladar e o olfato. Nós temos também as fibras somáticas, que vão receber informações da pele, dos músculos esqueléticos e das articulações. Nós temos também as fibras viscerais, que estão relacionadas aos órgãos internos, então elas participam no controle de funções involuntárias. E por fim, nós temos as fibras gerais, que vão conduzir estímulos comuns, como a dor, a temperatura e também a percepção da posição do corpo, que a gente pode chamar de propriocepção. Então aqui a gente tem um esqueminha com os 12 pares de nervos cranianos, seus nomes, suas funções e suas respectivas classificações também quanto ao tipo de fibra. Então, a gente tem o olfatório, seguido pelo óptico, oculomotor, nervo troclear, trigêmeo, muito importante na odontologia, abducente, nervo facial, vestíbulo coclear, glossofaríngeo, vago, acessório e, por último, o 12º par, hipoglosso. Agora que a gente já conhece os 12 pares de nervos cranianos, é importante ressaltar que 4 possuem uma importante função parasimpática. Então, o primeiro deles que eu gostaria de destacar é o nervo oculomotor, que é o 3º par de nervo craniano. O nervo oculomotor vai inervar o músculo ciliar, que é responsável pela acomodação da nossa visão, e também o músculo esfíncter da pupila, que promove a contração da pupila. O segundo nervo é o nervo facial, 7º par de nervo craniano. Ele vai levar fibras parasimpáticas para a glândula lacrimal, estimulando então a produção de lágrimas, além também das glândulas submandibular e da mucosa nasal, auxiliando na produção da saliva e das secreções. O terceiro nervo é o nervo glossofaríngeo, que é o 9º par de nervo craniano. Ele é responsável pela inervação parasimpática da glândula parótida, estimulando também a produção da secreção salivar. E por último, a gente tem o nervo vago, que é o 10º par de nervo craniano, e apesar dele não fornecer inervação parasimpática para a cabeça diretamente, ele é extremamente importante porque ele leva fibras parasimpáticas para praticamente todas as vísceras do tórax e também grande parte do abdômen. Então, ele vai regular funções importantes como a frequência cardíaca, a digestão e a atividade dos órgãos internos. Então, esses 4 pares de nervo, eles são muito importantes na função parasimpática, é muito importante a gente destacá-los. Então, agora a gente vai entender como que ocorre a inervação simpática da cabeça. As fibras simpáticas, elas têm origem na medula espinal, principalmente entre os segmentos torácicos T1 e T6. Essas fibras, elas vão subir pelo tronco simpático até chegarem ao gânglio cervical superior, onde realizam sinapse com os neurônios pós-ganglionares. E a partir desse gânglio que surgem vários ramos importantes. O primeiro deles, o nervo carotídeo interno, que vai acompanhar a artéria carótida interna, e forma o plexo carotídeo interno, distribuindo fibras para estruturas do olho e vasos sanguíneos. Nós temos também o nervo carotídeo externo, que vai acompanhar a artéria carótida externa e participa da inervação da musculatura lisa das artérias. Também existem as fibras destinadas ao plexo faríngeo, que se unem aos nervos vago e glossofaríngeo para auxiliar a inervação da faringe. Outro ramo muito importante é o ramo cardíaco superior, que contribui para o plexo cardíaco, influenciando o funcionamento do nosso coração. E além disso, as fibras simpáticas, elas vão acompanhar alguns nervos cranianos e também são distribuídas para os nervos cervicais por meio dos ramos comunicantes cinzentos. Então, de forma geral, essa via simpática ela é responsável pelas respostas de alerta do organismo na cabeça, como a dilatação da pupila, o aumento da sudorese e o controle do calibre dos vasos sanguíneos. Então, em resumo, gente,
Os nervos cranianos, eles desempenham funções motoras, sensitivas e autonômicas fundamentais para o funcionamento do nosso organismo. E entre eles, alguns participam da inervação parasimpática da cabeça e das vísceras, enquanto a inervação simpática da cabeça ocorre por meio de fibras que passam pelo gânglio cervical superior, permitindo respostas importantes do organismo diante de diferentes situações. Muito obrigada pela atenção.